Desculpa. Só um instantinho. Pronto. Deixa eu só tirar aqui. Agora tá certo. Eu estava para fixar aqui a, a imagem. Bom, eu não sei quantos de vocês já participaram do outro, né? Mas eu acredito que alguns assistiram minhas aulas e tal. Teve aulas ao vivo e teve algumas aulas gravadas também. Bota para moer, professor? Tá certo. Gente, olha só. Tá bom. Foi, né? Tá certo. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos começar a aula de hoje. A aula, na verdade, nós temos 2 horas para a gente fazer um apanhado geral, né? E desde do período colonial até o período republicano mais recente. E 2 horas é um tempo assim que a gente tem que trabalhar bem, porque não é muita coisa, né, para a grande quantidade de questões e de assunto, né? O que é que eu fiz? Eu separei algumas questões que já foram questões de outros concursos e tal, e a ideia é exatamente ir trabalhando as questões e trazendo alguns informes, né, sobre aquele período ali, sobre aquele assunto, tá bom? Deixa eu dizer outra coisa para vocês. Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá certo? Não saia com dúvidas. E também, deixa eu dizer outra coisa. Pode abrir o som, né, que eu estou com um fone de ouvido, e pode fazer pelo chat também, tá? Não tem problema não. Mas contanto que vocês participem, né? Eu quero ver a galera hoje participando mesmo, tá? Então a gente vai começar a história do Rio Grande do Norte. Eu sei que muitos de vocês, inclusive, estão órfãos, né, desse tema, né? Dessa disciplina, porque depois, né, que o Rio Grande do Norte aderiu ao Enem, né, acabou com vestibulares, aquela coisa toda, praticamente nas escolas, o... Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu não estou legal com esse fone, não, vou tirar aqui, pronto, se quiser fazer, está aberto. Está me incomodando, eu fico meio surdo, eu não me escuto direito. Não sei se eu estou gritando muito e tal, né? Então, aí eu estou tirando aqui. Qualquer coisa vocês fazem pelo chat ou pode fazer aqui que o som está aberto. Então, voltando aqui, né? Como eu estava explicando, né? Então, de um tempo para cá, as pessoas ficaram órfãs de história do RN, né? Então, professor de história do RN tem sido assim, de história tem sido buscado assim com muito afinco, porque as escolas, né, quando aderiu o Enem, e, de certa forma, as histórias regionais ou estaduais, elas ficaram de lado por uma história nacional. Né? Não tem sentido uma prova nacional você focar numa história de um estado, né, especificamente. Não tem sentido. Né? Então, por isso que muita gente, até hoje, tem dificuldade, né, com a história do Rio Grande do Norte. Mas vamos começar a trabalhar aqui com vocês hoje. Deixa eu só mudar aqui o slide. Pronto. Eu vou pedir só uma coisa, tá? Eu não estou conseguindo ver o chat daqui, nem estou vendo o chat daqui. Se tiver alguma pergunta e eu não perceber, alguém pode me avisar aí, pode abrir o microfone e dizer, professor, tem pergunta no chat, só para eu dar uma olhada lá. Gente, é o seguinte, vamos lá. Quando a gente começa a falar sobre a história do Rio Grande do Norte, a história do Rio Grande do Norte ela está inserida dentro de um contexto maior. A história do RN, né, está inserida dentro de um contexto maior. Que contexto maior é esse? Da própria presença portuguesa aqui no nosso litoral. Tá? Durante o período da expansão marítima, oficialmente Cabral teria chegado aqui no Brasil, né, e oficialmente fala-se que foi em Porto Seguro, já tem, né, pesquisas muito sérias que falam que foi aqui, mas isso não vem ao caso, porque isso não vai, né, eles não vão entrar nessa polêmica, né? Mas os primeiros momentos, as primeiras visitas dos portugueses, eles chegaram logo aqui. Só para vocês terem uma ideia, nós temos
as chamadas expedições exploradoras, certo? E uma delas foi a expedição de Gaspar de Lemos, tá? Então, preste atenção. Quando os portugueses chegam no território brasileiro, vai haver um período chamado de período pré-colonial, escutem bem, que vai de 1500 a 1530, tá? Então, preste atenção, que vai de 1500 a 1530. Esse é o chamado período pré-colonial. Por que período pré-colonial, professor? Porque ainda não primeiros contatos que os portugueses, né, passaram, né, tiveram com o nosso território. E aí, claro, das primeiras capitanias, primeiros territórios que eles chegaram, foi exatamente no território do nosso RN. Por quê? Por conta da proximidade, certo? Tanto que a gente vai ter o quê? Uma importância estratégica, geográfica, durante praticamente toda a nossa história. Tá? O Rio Grande vai ser colonizado a partir das ordens filipinas, do período da União Ibérica. Começa o processo de colonização. Por quê? Porque era um local estratégico, garantindo a colonização do Rio Grande, garantiria a colonização do resto do norte do país, do território. Não é? Lembre-se que, a princípio, o nosso território foi dividido em capitanias hereditárias, 15 grandes lotes, e o nosso lote, né, era um dos maiores, que era a capitania do Rio Grande. Depois é que recebe o nome Rio Grande do Norte, para diferenciar da capitania do Rio Grande lá embaixo, Rio Grande do Sul, certo? Então, a princípio, era só Rio Grande. Inclusive, por que Rio Grande? Exatamente por conta do Potengi. Quando os portugueses chegam, eles chegam no estuário do Potengi, certo? E ali, inclusive, o Potengi significa, o nome Potengi significa Rio do Camarão, tá? Potiguar, comedor de camarão. Então, quando os portugueses fazem o processo, né, de conquista e colonização, o primeiro modelo administrativo que nós temos é o modelo de capitanias hereditárias. E as capitanias foram entregues a fidalgos, a nobres em Portugal, né, no sentido de vir para cá e promover a colonização. E a nossa capitania foi entregue a dois sócios, a dois fidalgos, João de Barros e Aires da Cunha. João de Barros e Aires da Cunha. Não esqueçam esses nomes. João de Barros nunca esteve aqui, tá? Nunca veio, nunca tentou, mas Aires da Cunha tentou colonizar o Rio Grande. Inclusive, ele foi extremamente hostilizado pelos potiguaras, ou pelos potiguares aqui. Os potiguares já estavam desde o início da colonização, já tinham uma boa relação com os franceses. E com os portugueses, não. Tá? Então, eles eram bem hostis aos portugueses. Só para vocês terem uma ideia, João de Aires da Cunha morre tentando colonizar o RN, né? Tentando colonizar a capitania que era dele. Depois, os filhos de João de Barros e Aires da Cunha tentam colonizar o RN. Acabam também não colonizando. Não morreram, não, mas desistem. Tá? Por conta principalmente dessa questão indígena. E aí é importante lembrar algumas coisas. A capitania do Rio Grande foi uma das capitanias que ela foi colonizada como capitania da coroa. Ela deixou de ser capitania hereditária e passou a ser capitania da coroa, condição da qual ela foi colonizada. Bom, mas eu estava falando do... Desculpa, gente. Estou meio rouco a semana toda dando aula. Então, só abastecendo aqui, só limpando a garganta com água. Então, nesse contexto, nós temos a expedição exploradora de Gaspar de Lemos em 1501. Olha só,
Por que que essa expedição é importante para a nossa história? Por quê? Porque foi essa expedição que chantou o famoso Marco de Touros. Então, ela atingiu o litoral do Rio Grande do Norte, ali mais ou menos na Praia do Marco, ali onde é o município de Touros, e lá foi chantado o Marco de Touros. Professor, e o que marco é esse? Não esqueça, anote aí ou reveja essa gravação. Era um marco de posse português no território brasileiro. Havia o marco ele tem cravado nele, né? Gravado nesse marco os brasões da coroa portuguesa, mais o símbolo da cruz, a ordem da cruz de Cristo. E é um marco de granito, né? Inclusive, você pode vê-lo no Forte dos Reis Magos, está no Forte dos Reis Magos, lá para todos verem. É o objeto mais antigo da presença branca no Brasil. Os outros marcos todos se perderam. O único que ficou, né, encontrado foi o Marco de Touros. Tá? Então, vamos lá. Então, primeiro contato, né, oficial, se bem que já tem relatos, né, de 1499, um espanhol chamado Sebastião Orreda teria atingido o litoral, teria atingido o Rio Grande do Norte e entrado pela foz do Rio Açu. Então, são relatos que tem, né, de vários contatos, que não era difícil, né, pela proximidade da capital do Rio Grande com a Europa, era mais fácil, né, era mais lógico eles chegarem primeiro aqui do que chegar na Bahia, né? Por isso que há essa discussão, né, que o Rio Grande, que o Brasil teria a chegada dos portugueses teria acontecido aqui e não em Porto Seguro da Bahia. Bom, mas isso é uma outra história. Então, logo quando os portugueses eles chegam aqui, eles chantam esse marco e começa um período chamado período pré-colonial, tá? Lembrando que já os franceses já chegam logo aqui. Para quê? Exatamente para comercializar com os indígenas o pau-brasil, tá? Durante todo o início, todo o processo inicial da colonização, os portugueses não conseguiram de jeito nenhum promover a colonização aqui. Apenas em 1598, certo? Deixa eu só puxar aqui para ver aqui só um instantinho, só para puxar aqui exatamente isso. Exatamente em 1598. O senhor está apresentando algum slide? Com a fundação do forte, que tem início o processo de colonização do Rio Grande. Só para vocês terem uma ideia, quem é que vai ser o comandante dessa expedição? Vai ser comandada por Mascarenhas Homens e Jerônimo de Albuquerque. Que Jerônimo de Albuquerque vai ser o primeiro capitão-mor da Fortaleza dos Reis Magos, ou do Forte dos Reis Magos. Tá? E é interessante que muita gente, né, há uma confusão, né? Quem teria fundado Natal, aquela coisa toda, se foi Jerônimo de Albuquerque, Mascarenhas Homens, Feliciano Coelho. E também não vai entrar nessa discussão, mas provavelmente muitos historiadores apontam mais para Jerônimo de Albuquerque, porque Jerônimo de Albuquerque foi o pacificador. Escutem bem, foi o pacificador dos conflitos indígenas, né, com os indígenas aqui no Rio Grande do Norte, que permitiu a fundação da cidade do Natal. Só para os senhores terem uma ideia, só que está me vendo aí, de 1500, quando foi a fundação da Fortaleza dos Reis Magos, dia 6 de janeiro de 1598. Tem início a construção
Chegam a expedição colonizadora aqui, certo? Para dar início à colonização, a conquista e colonização do Rio Grande, por uma questão estratégica. Vem alguns padres jesuítas, dentre eles, um padre chamado Padre Gaspar de Sampères, que foi o arquiteto do forte. E aí eles já começaram a construir no dia 6 de janeiro. Dia de quê, 6 de janeiro? Dia de Santos Reis, né? Dia de Reis. Daí o nome. Isso, exatamente, Luana. Não, tô não. Francisco está perguntando se eu estou, porque eu não consigo, você não dá para dar aula e acompanhar. Eu tô, não, tô não, eu tô só dando uma breve explanação, entro já nas questões, só para a gente, né, ter noção aí, para não entrar logo nas questões assim. Então, veja só. Então, Gaspar de Sampères foi o arquiteto do forte, iniciou a construção no dia 6 de janeiro de 1598. Daí o nome Forte Reis Magos, por ser chamado, por ser começar a ser construído no dia de Reis. E é interessante lembrar que ele foi o primeiro material a construir o forte foi de taipa. Só para vocês terem uma ideia, você vê aquela coisa hoje pomposa, né? Aquilo foi depois, foi ao longo do tempo. Mas olha só, um ano depois, somente no dia 25, mais de um ano, né? No dia 25 de dezembro de 1599, é que Natal foi fundada. E aí só foi fundada depois da pacificação com os indígenas. Né? E Jerônimo de Albuquerque foi o cara que participou aí, né? Por isso o nome Natal, né? Porque foi fundado no dia 25 de dezembro. Mas vamos ver o que é que a gente tem aqui de questões, tá? Até uma galera aí agoniada, doida para ver as questões, mas eu fiz esse apanhado geral só para que vocês tenham noção do que a gente vai trabalhar. Então, a primeira questão diz assim: no processo de conquista da capitania do Rio Grande do Norte, a construção do Forte Reis Magos, em 1598, como marco definitivo da posse territorial ibérica e fundação de uma pequena povoação, em 1599, reforçar a presença física e cultural do homem branco na região, certo? No entanto, não foi fácil o relacionamento entre os portugueses e os índios potiguaras, pois os laços de aliança que existiam entre estes e os franceses eram muito fortes, devido ao sistema de escambo. Ou seja, o que é o sistema de escambo, gente? As trocas. Então, os franceses chegaram aqui primeiro. Inclusive, ali, quando eles chegavam, eles entravam no estuário do Potengi e ancoravam ali onde era um porto natural, onde hoje é a base Almirante ali Parreiras. Por que eles ancoravam ali? Exatamente porque quando navios portugueses passavam, não conseguia vê-los, porque ali era um mangue fechado. Hoje não é mais, né? Por causa da construção, né? Da expansão urbana e etc. Então, a relação que os franceses tinham com os potiguaras era uma relação de comércio, de negócio. Então, eles vinham com toda sorte de quinquilharia, trocavam com os potiguaras aquilo, o pau-brasil por espelhos e contas, fazer colar e etc. E eles deixavam aqui uma mensagem: cuidado com os portugueses, porque nós queremos apenas fazer negócio com vocês, nós estamos interessados apenas na madeira. Os portugueses querem as terras de vocês. Então havia né, essa rixa, né, esse medo dos indígenas perderem exatamente o território. Por isso que a hostilidade, né, ou seja, os franceses conseguiram. Inclusive havia um capitão, né, que vinha muito aqui, chamado Riffaut, né, Jacques Riffaut, que durante muito tempo aquele porto ficou chamado de Porto Rifoles, o pessoal chamava ele de Rifoles, né, durante muito tempo por conta, associando esse capitão, esse comandante francês que vinha muito aqui pegar pau-brasil. Aí ele diz assim: de acordo com o texto, a dificuldade no relacionamento entre portugueses e indígenas devia-se ao fato de o sistema provocar uma intensa resistência indígena ao trabalho de extração do pau-brasil e um tratamento bastante violento e opressivo dos franceses para com os indígenas. Isso aqui já, né, a gente já percebe que não, né?
porque os franceses não tratavam de maneira violenta os indígenas. Criar um verdadeiro clima de guerra. Só puxar um pouquinho aqui. Criar um verdadeiro clima de guerra e tensão entre índios e portugueses, em virtude da necessidade de mão de obra nativa na produção de alimentos para os franceses. Restringir o lucrativo comércio de mão de obra escrava entre os portugueses e os índios potiguaras nas plantações de cana-de-açúcar e nas áreas litorâneas da capitania. Dificultar a existência do trabalho compulsório como imposição dos portugueses e facilitar o convívio e as relações de trocas entre os índios e franceses. Outra coisa também que os portugueses faziam, né, era trabalho compulsório com os indígenas. Muitos, logo no início da colonização, eram escravizados para trabalhar principalmente nas lavouras de cana-de-açúcar. A gente vai falar daqui a pouco sobre a questão da economia do RN. E impedir a conquista portuguesa do território e a ampliação de novos espaços de terras para a produção de mercadorias de alto valor no comércio. É a letra D de dados, foi uma questão de concurso, tá? Dificultar, né, de acordo com o texto, a dificuldade no relacionamento entre portugueses e indígenas, devido ao fato do sistema dificultar a existência de trabalho compulsório como imposição dos portugueses e facilitar, né, as relações de troca entre índios e franceses. Não esqueça isso, né, dessa relação mais amistosa entre índios e franceses. Por isso que eu fiz um apanhado geral, tá? Lembrando a vocês que você tinha no litoral do Rio Grande os potiguaras, mais para o interior você tinha os tapuias, tá? Que era do tronco linguístico dos tupinambás, tá? E quando tinha outros também no litoral, como por exemplo os janduís, que quando os holandeses chegam aqui, se aliam aos janduís, tá? A gente vai falar daqui a pouco sobre a invasão holandesa, que é um outro ponto importante. Questão 2. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode fazer, viu? Chat tá ok. Tá tudo bem? Posso continuar? Para frente? Vocês estão vivos aí? Oi. Ah, beleza. Oi, professor. Boa noite. Fazia tempo. Durante a pandemia, eu peguei muito tempo a aula assim, né? Mas a gente não consegue interagir e pensa que os alunos estão todo mundo, né, no canto. Aí dá uma agonia. Sobre a pacificação dos indígenas, dos índios potiguares no território que compreendia o Rio Grande, mais tarde do norte, é correto afirmar. Vamos lá, vamos ver as questões, daqui a pouco eu explico isso aqui. A pacificação deu-se por lento processo de mestiçagem, resultante do casamento de inúmeros portugueses com índios potiguares, cujos descendentes povoaram o atual Rio Grande do Norte. Não! Não se deu por isso, tá certo? Os índios potiguares rejeitaram a intermediação de missionários jesuítas nas negociações pelo acordo de paz, aceitando apenas as tratativas feitas por Jerônimo de Albuquerque, mestiço de índio e branco. Também não, certo? Lembrando que o papel dos jesuítas aqui também foram bastante importantes. É importante na fundação de alguns aldeamentos. Dentre eles, eram missões jesuíticas, Extremóis, tá? O atual município de Lídia Floresta, eram Guaraíras, né? Eram importantes aldeamentos jesuíticos, tá? Os violentos confrontos entre os colonizadores e potiguares ficaram conhecidos na história do Brasil como Guerra dos Bárbaros, que resultou após o extermínio de grande parte da população indígena na pacificação. Gente, eu vou trazer a questão correta, a alternativa correta, e quero voltar a essa discussão aqui, tá? Que a gente está falando em indígena, isso é importante. Usa essa expressão pacificação dos índios potiguares para identificar o momento a partir do qual a prática do canibalismo foi abandonada e a fé cristã foi adotada pelos índios. Completamente fora. Após muitos combates violentos contra colonizadores, lusos brasileiros, né, portugueses e brasileiros, os índios potiguares aceitam um acordo de paz em 1599,
com a intermediação de Jerônimo de Albuquerque, padre jesuítas. É a letra E, gente, preste atenção. Jerônimo de Albuquerque, por isso que ele é considerado o fundador de Natal, que era o Capitão Mor. Ele sai daqui, ele sai, certo? De Natal, vai para vai para Paraíba, lá junto com alguns caciques, né, da nação potiguara, porque a gente pensa que os potiguares só eram aqui, né? Mas vinha desde o Ceará até a Paraíba, tá? Praticamente boa parte do litoral do Nordeste era ocupado por índios da nação potiguar. Importante lembrar isso. Então, lá nessa reunião com o cacique Paraupaba e o cacique Pau Seco, o Jerônimo de Albuquerque fez um acordo de pacificação e passou a receber o título de o pacificador. E a partir dessa pacificação foi, como é que eu posso dizer para vocês, foi permitido, né? Foi finalmente conseguiu, foi a carta branca para o início da fundação e colonização da cidade do Natal, né? Fundando o núcleo, né? E Natal foi fundado ali, gente, deixa eu dizer para vocês, Natal foi fundado, cuidado que isso pode ser pergunta também, Natal foi fundada ali, onde é o Marco Zero da cidade do Natal. O Marco Zero da cidade do Natal é exatamente na Praça André de Albuquerque. É também conhecida antigamente como Praça Vermelha. Onde é isso, professor? Ali, quem conhece Natal, espero que vocês conheçam, pelo amor de Deus. Ali onde tem a parada chamada Metropolitana, ali onde tem a Pinacoteca, que era o antigo Palácio do Governo, ali onde tem a Praça dos Três Poderes. Ali onde vocês vão trabalhar, né? Em frente à Lerne, a Lerne fica em frente à Lerne, tem a Praça 7 de Setembro. Isso, muito bem. Até hoje conhece como Praça Vermelha, hein? Cuidado. Quem conhece como Praça Vermelha denuncia a idade, tá? Tô brincando. Mas porque a galera antigamente era Praça Vermelha. Por que Praça Vermelha? Porque era ali que havia as manifestações políticas, geralmente de oposição, né? Chamava de vermelho. Os vermelhos, né? Então, exatamente ali onde vocês, né? Onde é a Assembleia Legislativa. Só que a Assembleia Legislativa, você tem a Praça 7 de Setembro, é a outra praça. Então, o Marco Zero foi ali. Jerônimo de Albuquerque caminha, subindo ali pela Junqueira Aires, que hoje é a Avenida Câmara Cascudo, né? Sobe até ali, e ali ele funda a cidade, no dia 25 de dezembro de 1599. Lembrando a vocês que, por que ele fundou ali? Por uma questão estratégica. Ali, claro, você não tem como ver hoje, porque você tem os prédios, mas ali é alto. E ali ele viu o Potengi todo, e a chegada de navios que vinham. Por isso que a igreja foi logo construída e levantada a torre da igreja, porque a torre da igreja se via também como torre de vigia. Certo? A igreja Nossa Senhora da Apresentação, que foi a nossa primeira catedral. Só para você ter uma ideia, Natal era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que quando os holandeses invadiram, em 1634, né, a cidade do Natal, não eram mais do que 30 casebres cobertas de palha. E uma igreja que nem porta tinha. 1614, um padre passou aqui para deixar os avisos, geralmente colocava os avisos nas portas da igreja. As portas da igreja, né? E ele não encontrou porta na cidade. Tão pobre que era a cidade. Ele até colocou assim, Natal não existe como tal. Né? E quando os holandeses invadiram aqui, eles colocaram fogo em 25, 30 casas, acabou com a cidade. Foi embora a cidade. Certo? De ser uma capitania bem pobre, comparado, por exemplo, a Pernambuco, que era riquíssima, né? Por conta do ouro branco, né? Por conta do açúcar. Mas vejam só, por que eu disse que queria voltar aqui? Aqui ele fala da Guerra dos Bárbaros. Preste atenção.
Guerra dos Bárbaros é um nome pejorativo, mais conhecido como a Confederação dos Cariris. Escutem bem. Confederação dos Cariris, ou Guerra dos Bárbaros, foi um conflito na segunda metade do século XVII entre portugueses ou luso-brasileiros, colonizadores, com os índios, principalmente os índios do sertão, os tapuias, os tupinambás. Porque o que acontece? Eles conquistam o litoral e vão avançando com as fazendas de gado para o sertão. Lá no sertão, o que é que o índio fazia? Caçava o gado do fazendeiro. Então, peraí, os índios estão roubando o nosso gado. Só que isso era também uma resistência aos caras invadindo as terras dele. E aí a igreja, juntamente com o governo português, declara a chamada Guerras Justas contra esses indígenas. Não, a Praça Vermelha é a Praça André de Albuquerque. Tá? É ali onde é o Marco Zero. E aí, olha só. Nesse contexto, eles começam a uma guerra generalizada e praticamente há uma dizimação quase que total, principalmente dos indígenas que habitavam essa região. Não quer dizer que não exista mais, tá? Mas houve porque foram em torno de 30 anos de guerra, né, de batalhas, inclusive com a ajuda de bandeirantes, né, do chamado Terço dos Paulistas, contribuíram para a dizimação de muitos indígenas, tá? Deixa eu ver aqui que tem umas perguntas aqui no chat, que ele aparece aqui no meu celular, mas sai rápido. Deixa eu ver para você. Alguém perguntou no Meet aqui qual o ano da Guerra dos Bárbaros. Entre 1650 e 1720. Certo? Então, foram aí em torno de 70 anos, mas mais intenso mesmo, né, foi exatamente os primeiros 30 anos. Né? Mas os conflitos só terminaram muitas décadas depois. Tá certo? Então, você anota aí entre 1650 e 1720. Bom, então vamos embora. Deixa eu ver aqui. Próxima questão. Deixa eu só voltar lá para a apresentação. Está aqui, pronto. Eu já dei um apanhado geral aí, tá? A cidade de Natal foi fundada pelo donatário da Capitania Hereditária do Rio Grande do Norte, Duarte Coelho. Duarte Coelho nunca foi da Capitania do Rio Grande do Norte. Duarte Coelho era da Capitania de Pernambuco. Durante a invasão dos holandeses para garantir a ocupação do litoral nordestino, não. Acabei de dizer que os holandeses já encontraram Natal, né, e ainda destruíram Natal, né? Com a cooperação de invasores franceses aliados dos indígenas tapuias que habitavam o litoral, no início do século XVII, por representante da Capitania das Índias Ocidentais, que eram os holandeses, não. No período da União Ibérica, da União Ibérica, Portugal e Espanha, após a morte de Dom Sebastião, é a letra E. Natal, pessoal, na verdade, o Rio Grande teve o início da sua colonização e a fundação da cidade do Natal a partir das ordens filipinas durante o período chamado União Ibérica. Qual foi o período da União Ibérica? Entre 1580 a 1640. Tá? Bote aí. O que aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte, entre 1580 a 1640, aconteceu durante a União Ibérica. A União Ibérica foi um período em que Portugal esteve sob o controle da coroa, né? Esteve submisso sob a ordem da coroa espanhola, né? Submissa à coroa espanhola. Tá? Então, chamada de União Ibérica. União Ibérica, entre aspas, né? Lembrando que Natal, fundada por
né, após a pacificação, por Jerônimo de Albuquerque. Durante a União Ibérica, a capitania do Rio Grande do Norte passou a fazer parte do interesse expansionista de Filipe II da Espanha. Tendo em vista, quem era Filipe II? O rei da Espanha, o cara que promoveu a União Ibérica. Tendo em vista o sucesso da economia de subsistência praticada pelos índios potiguaras no interior da capitania, cuja produção poderia fornecer altos lucros no mercado consumidor de produtos tropicais, nada a ver, né? Os indígenas não produziam para o mercado, né? Bem, a constante invasão... deixa eu contar uma história para vocês também, rapidinho. Por que Jerônimo de Albuquerque fundou você chegando à margem esquerda? Por que ele fundou Natal na margem esquerda do rio e não do outro lado, onde você tem ali, né, o lado norte, né? Depois lá na frente do Vale do Ceará-Mirim e etc. Só para você ter uma ideia, o outro lado eram as terras mais ricas, mais férteis. Aqui ele fundou Natal praticamente em cima de morro e de dunas, porque lá eram as terras dos potiguares. Lá eles plantavam, lá eles tinham as aldeias. Então lá era intocável. Então por isso que ele funda, né, para esse lado de cá. Tá certo? Bem, a constante invasão de povos estrangeiros na capitania, particularmente de holandeses, que estabeleciam fortes laços de alianças com os indígenas da tribo potiguara no sertão nordestino, a posição geográfica da capitania que possibilitava acesso estratégico à colonização e exploração de todas as terras da costa brasileira, especificamente da região nordestina. Gente, eu acabei de falar isso no início da aula. As ordens de colonização do Rio Grande era por uma questão estratégica. Durante toda a nossa história, a posição geográfica da gente foi importante para alguns, né, por alguns momentos históricos. Por exemplo, a própria Segunda Guerra. Por que Natal recebeu bases, né, cedidas aqui e financiadas pelos americanos? Por conta da nossa, né, posição. Natal e Parnamirim, né? Trampolim da Vitória e tal. Então, a nossa posição geográfica, com proximidade à Europa e África, foi muito importante nesse processo histórico. Tá? Alguma dúvida? A pacificação, Júnior, se deu em 1599, certo? Exatamente no mesmo período em que Natal é fundada. Certo? Espero que você esteja atento aí. Se deu em 1599 essa pacificação. Gente, às vezes eu não consigo ver aqui, porque aparece muito rápido, tá? Por isso que eu tenho que passar para olhar aqui. Bom, vamos lá. Próxima questão. Vamos lá, porque a gente tem somente 20 questões. E já... Deixa eu só olhar o horário aqui para não me atrapalhar. Às vezes eu me empolgo. São 8h40, o instante passa. As pesquisas sobre o período colonial no Rio Grande do Norte têm discutido as questões referentes às disputas entre os povos nativos e a consolidação do domínio português. Nesse contexto, os trabalhos mais recentes sobre a história colonial do Rio Grande do Norte indicam que... Pessoal, isso é uma questão que é tratada muitas vezes na nossa história, certo? E que tem tido, assim, algumas pesquisas acerca disso, da ideia de que, em Natal, e no Rio Grande do Norte, parece que que sumiram, né? A partir da Guerra dos Bárbaros, todos os indígenas e tal sumiram, se encantaram como se virassem fumaça, né? Mas não foi assim que aconteceu, tá? Na verdade, eles acabaram, de certa forma, se envolvendo na própria comunidade, né? Misturando, surgindo o caboclo, né? E vivendo um processo de mestiçagem. Por isso que a questão diz assim, as missões de aldeamento dos tupis e dos tarairus,
nos séculos 17 e 18, fracassaram como estratégia por meio da catequese integrar os indígenas no projeto colonial português? Não. Eles, na verdade, eles obtiveram sucesso, né? Bem, a repressão dos portugueses aos indígenas alcançou seu ponto máximo na Guerra dos Bárbaros, 1680, quando os terços militares e os bandeirantes potiguares de Domingos Jorge Velho exterminaram as populações nativas do Seridó. Preste atenção nessa data. Alguém me perguntou quando começou a data. Eu falei de 1650 a 1720, tá? Começa aí. Mas também, para alguns historiadores, os combates mais intensos, né, principalmente com a presença dos portugueses, acontece a partir de 1680. Aí isso aí você não vai, nem se preocupe, porque eles não vão pedir datas exatas, não. Eles podem pedir assim. Aí você coloca na segunda metade do século XVII até o início do século XVIII. Né? Então, a Guerra dos Bárbaros fica nisso aí. Né? Entre segunda metade do século XVII e início do século XVIII. Tá? Para você não confundir com data muito precisa. Os registros eclesiásticos das freguesias do Seridó evidenciam do último quartel, ou seja, do último 25 anos, do século XVIII, a primeira metade do século XIX, a presença de índios, junto a outros grupos sociais, participando dos rituais cristãos, batizados, matrimônio e exéquias. Exéquias rituais fúnebres, tá? Os percursos feitos por diferentes grupos instituíram demarcações políticas administrativas, arraiais, povoados e posteriormente vilas, e eclesiásticas, freguesias, que assinalaram o fracasso português na conquista da terra e dos nativos no século XVI e XVII. Não houve fracasso português, tá? Nessa conquista. Então, é a letra C. Aquilo que eu disse a vocês no início. Eles acabaram se envolvendo junto com as comunidades luso-brasileiras, as comunidades portuguesas, né? E há registro de que eles passam-se a envolver-se, né, em batizados, né, em rituais católicos. Isso é que a gente chama do processo de miscigenação, né, desse indígena com a comunidade branca. Tá? Tinha outra coisa que eu ia falar, mas se eu lembrar eu falo. Beleza. Opa! Vamos lá. O feriado estadual de 3 de outubro, no Rio Grande do Norte, corresponde à data. Vamos lá. Gente, o feriado 3 de outubro, que é o chamado Dia dos Mártires, né? Comemoração da questão da lembrança dos mártires de Cunhaú, Uruaçu, ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com a presença holandesa no Rio Grande. Não esqueça isso. Tem a ver com a presença holandesa no Rio Grande. Vamos lá. Por que os holandeses conquistaram o Rio Grande em 1534? Há uma forte... Presta atenção, vou falar um pouquinho, vou resumir um pouco a história dos holandeses aqui. Os holandeses invadiram Pernambuco em 1530, tá? Na verdade, ocorreram duas tentativas, os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro. Por que os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro? Dentro do contexto da União Ibérica, no sentido de que a União Ibérica prejudicou o comércio com os holandeses, certo? Aliás, Filipe II, né, embargou os holandeses de ter acesso ao açúcar brasileiro. Então, eles fundaram e criaram a Companhia das Índias Ocidentais e passou a patrocinar ou financiar as invasões holandesas. Ocorreram duas tentativas. Uma em 1624, que foi fracassada, eles invadiram a Bahia, em 1625 foram expulsos, e outra em 1630, e começaram invadindo Pernambuco, por Olinda, depois Recife. Só para vocês terem uma ideia, Pernambuco era o maior produtor de açúcar da cana do planeta. Então, qual era o propósito dos holandeses invadir o território brasileiro, o Nordeste brasileiro? Controlar o comércio do açúcar. Beleza? Massa. Invadiram Pernambuco, mas também Paraíba e Rio Grande.
Professor, peraí. Eu estudei lá na 5ª série, na 6ª série, sei de onde danado foi, que o Rio Grande não tinha essa produção toda de cana-de-açúcar. Nós tínhamos engenhos de açúcar? Sim, tínhamos. Mas não era a nossa principal atividade. E por que os holandeses vieram para cá? Por 2 motivos. Estratégico, olha, entrando na questão estratégica de novo aí, e para garantir o fornecimento de produtos derivados da pecuária. Carne, leite, etc. Preste atenção. A atividade no Rio Grande do Norte, a principal atividade no Rio Grande, no início, no período colonial, foi a atividade da pecuária. Cuidado que isso pode ser questão certa. O nosso Estado, ele teve uma vocação para essa atividade econômica, a pecuária. Quais as características dessa atividade econômica? Primeiro, é uma atividade do sertão, não litorânea. O gado era empurrado somente para o sertão. Havia gados aqui no litoral? Sim. Sim, até porque os holandeses não iam para o sertão, eles pegavam o gado do litoral. E lembrando a vocês que esse gado, por que ele foi para o sertão e não ficou no litoral? Porque havia uma lei em Portugal, que no litoral a prioridade era a cana-de-açúcar. O sertão era o gado. E o gado se adaptou melhor ao clima do sertão. E aí, nesse contexto, gente, que inclusive algumas cidades famosas e grandes do Rio Grande do Norte foram fundadas no ciclo do gado. Principalmente as cidades da região do Seridó. Olha só, Currais Novos. Olha o nome, Currais Novos. Acari, Caicó. Essas cidades foram fundadas durante o período. Por isso que quando você vai a Caicó, você traz sempre um queijo, traz sempre a carne de sol, que tem a ver com essa cultura do gado. Pau dos Ferros, lá no Alto Oeste. O nome era porque tinha a fazenda que tinha uma fazenda de gado, que os caras, os vaqueiros, testavam os ferros de ferragado numa árvore que tinha lá na frente. E aí ficou pau dos ferros, pronto, virou pau dos ferros. Então, a principal atividade econômica era a atividade da pecuária. Então, os holandeses invadem aqui sua terra, pau dos ferros. Ah, valeu, Francisco. Tudo bem, conheço. Bem pertinho ali, quente que só a bexiga. Mas é uma terra legal. Ah, você está aí em Pau do Ferro? Legal, massa. Manda um abraço aí para os pau-ferrenses, Inclusive é perto de São Miguel, quando eu tive aí, eu tive em Pau dos Ferros, São Miguel. É tudo pertinho ali, na chamada, no Alto Oeste. Então, vamos lá, voltando para cá. Então, nesse contexto, então você está numa cidade que foi fundada no ciclo do gado. Então, nesse contexto, eles invadem exatamente para garantir esse fornecimento. Aí eles têm combates durante 4 dias, Eles invadem por 2 frentes. Eles atacam pelo mar e atacam por terras, E aquela tática, de não entrar nada, de fechar, e nem saía ninguém, nem entrava, ou seja, aquela tática de sufocamento. Até que depois de 4 dias de combates intensos, a bandeira branca é levantada no forte e o forte cai em mãos holandesas. A fortaleza do Reis-Magos muda o nome, preste atenção, para Castelo Kelvin, ou Castelo Von Kelvin. E a cidade do Natal muda o nome para Nova Amsterdã. Escutem só. Mas, professor, e o quê? Isso, exatamente, pertinho de Porto Alegre, está essa região aí. Porto Alegre já, Martins, já é mais, o clima mais ameno, Isso a gente sobe a serra e tal. Adoro essa região. Podia ser melhor explorada turisticamente. Mas vamos voltar para cá. Então, Natal muda o nome para Nova Amsterdã. Já pensou? Alguém chega, você mora onde? Nova Amsterdã, E Castelo Von Kelvin.
o Capitão Moy é preso, é levado, né, pelos holandeses, e quem passa a comandar o forte é um holandês chamado Joris Gersten. Enquanto isso, o que os holandeses deixaram aqui de interessante? Absolutamente nada. Né? Vai haver o processo de expulsão dos holandeses, vai haver guerras de religião, porque os holandeses eles eram protestantes, eram calvinistas. E vai começar a Guerra dos 30 anos entre católicos e protestantes na Europa, e o reflexo dessas guerras acontecem aqui, quando os holandeses eles promovem alguns massacres aqui no Rio Grande do Norte. Dentre eles, o massacre o mais famoso de Cunhaú, né? Em que está envolvido um judeu chamado Jacó Rabi, que ele se faz amigo dos habitantes da comunidade, né? Ele era amigo do, ele faz uma amizade com o Janduís, e ele avisa, né? Ele manda um aviso que todo mundo se reunisse no domingo na igreja, pois haveria um aviso muito importante. Então, praticamente toda a comunidade vai para a igreja. Quando eles atacam a igreja, fecham as portas, né, e janelas e promovem um massacre, praticamente assassinando todos. Tem uma história que o padre André de Soveral, né, tem o seu coração retirado pelos índios pelas costas, né? Bom, eu não quero entrar nesse detalhe. Então, o massacre, depois acontece o de Uruaçu, de Ferreiro Toto, né, tudo patrocinado pelos holandeses. E exatamente, né, nesse processo, recentemente, os mártires de Uruaçu e o Cunhaú, porque morreram em nome da fé, eles acabaram sendo beatificados. Exatamente no dia de outubro. E aí, o dia 3 de outubro, virou um feriado estadual. Tá? Então, o feriado estadual do dia 3 de outubro do Rio Grande do Norte corresponde à data do massacre de fiéis católicos ocorrido em Uruaçu, comunidade de São Gonçalo do Amarante, a beatificação dos mortos na capela de engenho de Cunhaú, município de Canguaritama, a invasão da capela do engenho de Cunhaú por holandeses aliados a indígenas, do pacto de aliança firmado entre indígenas e colonos portugueses contra os holandeses invasores, da conversão indígena, do indígena potiguar Poti ao cristianismo, após sua ação contra invasões holandesas. Lembrando, gente, que no caso aí, né, o índio Poti, que é o Felipe Camarão, né? Ele vai atuar na expulsão dos holandeses. Ok? Então, letra A do massacre de fiéis católicos ocorrido em Uruaçu, comunidade de São Gonçalo do Amarante. Tá? Bom, é por isso 3 de outubro. Durante o período da ocupação holandesa no território que hoje corresponde ao Rio Grande do Norte, letra A, ocorreu grande crescimento da produção açucareira superando Pernambuco e Bahia. Nunca, tá? Isso nunca aconteceu. Não houve crescimento econômico, restando dele, segundo Tavares de Lira, apenas uma triste lembrança. Iniciou-se no litoral a exploração do pau-brasil, produto de grande interesse comercial. Houve convivência pacífica entre indígenas, tapuias e potiguares e colonos brasileiros, unidos contra os invasores. Foi criada a primeira alfândega brasileira em Natal para controlar a entrada dos produtos europeus. É a letra B. A seta ficou um pouco para cima, mas é B, tá? Ela ficou meio indecisa aí, né? Não houve crescimento econômico, restando dele, segundo Tavares de Lira, que era historiador, né? Apenas uma triste lembrança. Essa triste lembrança é a questão dos massacres ocorridos nos engenhos, tá? Letra B. Tudo bem. Até aí, tudo bem? Deixa eu só ver a hora. 9 o'clock. Próxima questão. Sobre o processo abolicionista. Opa. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho, tá, gente? Vou ficar por aí. Sobre o processo abolicionista do Rio Grande do Norte, nós já estamos saindo um pouquinho do período colonial. Talvez eu volte numa questão ou outra para o período agora do segundo reinado, né?
do Império. Ele diz assim, sobre o período do processo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando se fala de questão da mão de obra escravizada no Rio Grande, a nossa mão de obra escravizada ela foi praticamente insignificante. Tem uma frase de Câmara Cascudo que ele dizia assim: a mão de obra escrava, né, no Rio Grande do Norte, ela foi uma constante. Então, durante todo o período que, né, que se podia, que era legal ter escravizado, havia escravizados aqui. Mas ele dizia assim, era uma constante, mas não uma determinante. O que significa isso, professor? Significa que a mão de obra escravizada no Rio Grande, ela poderia ser abolida a qualquer momento e não iria fazer falta na economia. Por quê? Porque historicamente, a nossa economia mais importante, principalmente a economia do gado, da pecuária, ela não adotou a mão de obra escravizada. A mão de obra do gado era mão de obra livre assalariada. Então, existia engenho, sim, mas não era como, por exemplo, em Pernambuco. Pernambuco dependia dessa mão de obra escravizada. Então, diante disso, ficou muito mais tranquilo, digamos assim, o processo de abolição. E esse processo de abolição começa principalmente em Mossoró, a partir da chamada do Clube Abolicionista, né, moçoroense. Por isso que, inclusive, sob a batuta, né, de um intelectual político também, chamado Almino Afonso, que era abolicionista. E, quando foi em 1800, maio de 1883, nós teremos, no caso, 5 anos antes da Lei Áurea, nós tivemos os nossos escravizados libertos. Então, Mossoró, preste atenção, Mossoró esteve na vanguarda da abolição. Foi a primeira, depois Aracati, no Ceará também. Mas a primeira cidade no Brasil a abolir a escravidão foi Mossoró, em 1883. Anote isso aí, viu, gente? Anote isso, pelo amor de Deus. E aí é importante lembrar o seguinte, né? Vocês sabem que Mossoró eles comemoram esses acontecimentos, né? Antes mesmo da Lei Áurea, meu querido Júnior Nascimento. A Lei Áurea foi no dia 13 de maio de 1888, Mossoró, em maio de 1883, já tinha abolido a escravidão, né? Agora, claro, como eu disse a vocês, não foram essa quantidade de escravizados todos e tal, e não houve nenhum impacto, né, dessa abolição na economia. Até com vocês, a escravidão aqui, havia poucos escravos, né, poucos escravizados. Por isso que foi mais tranquilo. Mas já é um exemplo, né? Já é um acontecimento. Deixa eu ver que alguém mandou uma pergunta no... Isso. Qual foi o marco? Você está falando de quê? De 83 o quê? 1883? É isso? Não entendi a sua pergunta aí. Certo. Foi março de 1883. Ah, agora que eu entendi. Março de 1883, certo? Deixa eu ver só a data exata. Março de 1883. 30 de setembro. Eu falei, desculpa, eu falei maio. Maio foi 13 de maio, a Lei Áurea, foi de setembro. 30, olha aqui, ó. 30 de setembro
Por coincidência, nós estamos no mês de setembro, né? De 1883. Inclusive lá você tem o Alto da Liberdade, né? Que eles comemoram. Tá? Então vamos ver aqui na questão. Só está falando da questão aí, vamos lá. Sobre o processo da abolição do Rio Grande do Norte, é correto afirmar que Almino Afonso defendeu a ideia de que a Lei Áurea não passava de um ato de desapropriação, devendo ao Estado... Nada a ver, né? Devendo o Estado indenizar os ex-proprietários de escravos. Mossoró resistiu às iniciativas da sociedade emancipadora, negando-se a conceder cartas de alforria aos escravos da região. A Lei Áurea afetou muito pouco as atividades dos engenhos de açúcar, desenvolvida por populações indígenas salariadas. A cidade de Natal, graças ao discurso proferido por Castro Alves, na Igreja Martí, libertou seus numerosos escravos em 1884. A mão de obra escrava não foi determinante na vida econômica provincial, sobretudo em relação à criação de gado e o cultivo de algodão, letra E, gente. Certo? Olha só que essa questão aí, eu acho que é por isso que você perguntou, de 1884. A cidade do Natal, graças ao discurso proferido por Castro Alves, na Igreja Matriz, libertou seus numerosos escravos. Esqueça isso. Essa questão está errada. Tá? Essa questão foi para confundir aí. A 30 de março de 1883, Mossoró liberta seus escravos e aí se estende para depois para o restante da província. Aliás, no caso da província do Rio Grande, né? Ok? Entendeu agora, meu querido, como é que estava falando comigo? Júlio Nascimento. Entendeu? Ok, beleza. Próxima questão. Uma questão importante aqui, viu? As economias fundadoras... Deixa eu só ver um negócio aqui, rapidinho. Preciso ver a hora. Tem que ficar vendo a hora. Pronto, tá ótimo. Tá ótimo. Eu programei 20 questões, então já vimos 10, né? Em uma hora dá tempo para a gente ver todas as outras 10. Aliás, já vimos quase 10, né? Vamos para a nona agora. As economias fundadoras do Rio Grande do Norte produziram espaços, territórios e foram responsáveis pelo desenvolvimento econômico e povoamento do Estado. Nesse contexto, é correto afirmar a pecuária, primeira economia do Estado, foi implantada na região agreste, que requeria um grande contingente de trabalhadores. A atividade algodoeira promoveu a urbanização na região agreste do Estado. Completamente errada essa questão. Inclusive, ela contradiz com o que eu acabei de falar. A pecuária adotava pouca mão de obra, né? Mão de obra bem pequena, uma quantidade muito pequena, comparação, por exemplo, à atividade da cana-de-açúcar. A atividade algodoeira foi a primeira economia do Rio Grande do Norte e gerou uma forte classe política. Essa atividade foi responsável pela urbanização de Caicó, Currais Novos, Ceará Mirim, São José do Seridó. Nada a ver, né? Essas cidades, acabei de dizer que foram responsáveis no caso Ceará Mirim, cana-de-açúcar. No caso de Currais Novos, Caicó, o gado, né? Pecuária. A atividade canavieira foi a primeira economia do Estado. E os engenhos de Cunhaú, Ferreiro Toto, seus principais representantes. A pecuária foi implantada no sertão, onde algumas cidades, tais como Currais Novos e Pau dos Ferros, surgiram a partir de fazendas. Opa, segura essa questão aí. D. A mineração, primeira economia do Rio Grande do Norte, destacou-se pela exploração da xelita. Cidades em Currais Novos, Acari, Caicó e Paredes foram povoadas e desenvolvidas a partir da implantação dessa economia. Xelita só foi século XX, primeira metade do século XX. Tá? Então, a questão correta é a letra C. A atividade canavieira foi a primeira economia do Estado, foi, inclusive, um dos primeiros engenhos que inaugurou foi Jerônimo de Albuquerque, em Cunhaú. Ele era o dono daquelas Seis Marias, tudinho ali, onde tem o município hoje atual de Vila Flor, aquela região. Município de Canguaretama, aquela região todinha ali. Seus principais representantes, aí já disse, a pecuária foi implantada no sertão, correto, onde algumas cidades, tais como Currais Novos e Pau dos Ferros, surgiram a partir de fazendas. Gente, depois vem também a atividade da cotonicultura. O que é a cotonicultura?
O que é a cotonicultura, gente? Se tiver uma questão sobre a cotonicultura no Brasil. Exatamente, muito bem. Isso. Cotonicultura é a atividade algodoeira. Quando é que vai acontecer a atividade algodoeira aqui no Rio Grande do Norte? Em dois momentos. Segunda metade do século XIX, tá? Foi o boom da atividade algodoeira aqui, a cotonicultura, porque coincidiu com a Guerra de Secessão dos Estados Unidos. E principal região, Seridó. E depois, início do século XX. Inclusive, no início do século, final do século XIX, início do século XX, a atividade açucareira, que era no litoral, e a atividade do algodão, que era no Seridó, surgiram duas oligarquias importantes ligadas a essas atividades. Quais? Albuquerque, Maranhão, no litoral, e Bezerra de Medeiros, no Seridó. Ok? Se ligue nisso. Se ligue nessa informação, pelo amor de Deus. Opa, uma questão importantíssima. Em 1817, a província do Rio Grande do Norte participou ativamente de uma revolta que pretendia romper com o domínio português no Nordeste. Foi a Revolução Pernambucana de 1817. Gente, escute só. Vamos falar um pouquinho sobre algumas revoltas. Eu vou falar logo das duas principais. No início do século XIX, você tem aqui, no início do século XIX, você tem a chegada, a presença da família real no Brasil. Em 1808, Dom João chega com sua mãe, né, e 15 mil pessoas da corte. A partir da chegada de Dom João, começou a haver um constante aumento de impostos para custear essa presença da família real aqui também. Aliado a um processo de crise econômica, né, nas províncias do Nordeste, somente ligado à crise do açúcar, a elite começou a se sentir sufocada, porque estava vivendo uma crise econômica e tem que pagar muitos impostos. Esses impostos eram gastos lá no Rio de Janeiro, que era a capital, né, da colônia. E aí, claro, surgiu um movimento de caráter liberal. Presta atenção. A Revolução Pernambucana de 1817 era caráter liberal, era elitista, porque foi liderada e desinteresse da elite. Era elitista, separatista, queria se separar de Portugal, e republicana, fundar uma república. Já tinha até uma bandeira, que é a bandeira de Pernambuco. E envolveram algumas províncias do Nordeste. Pernambuco, que era líder, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas. Escute bem. O movimento eclode em Pernambuco. Eles chegaram a tomar o poder por em torno de 3 meses e chega aqui no Rio Grande do Norte. E o grande líder do movimento aqui foi o senhor de Cunhaú, o homem mais rico da província, André de Albuquerque, Maranhão, que tomou o poder aqui por 1 mês. Depois chegou os tropas aqui do rei, ele foi ferido na virilha, foi preso, agonizou a noite inteira, depois morreu e foi sepultado numa vala comum, onde era a antiga igreja, a igreja Nossa Senhora da Apresentação. Então, o movimento fracassou. Depois de 1817, a proclamação da independência, em 1824 vai ter outro movimento parecido com a Revolução Pernambucana. Os historiadores dizem que é a continuidade desse movimento. A Revolução Pernambucana, enquanto o Rio Grande do Norte teve uma participação ativa, a Confederação do Equador, de 1824... deixa eu dizer outra coisa. No caso da Revolução Pernambucana, nós temos 2 potiguares importantes, né? 2 potiguares, o André de Albuquerque e o Frei Miguelinho, ou Padre Miguelinho.
Padre Miguel de Almeida Castro. Padre Miguelinho, tá? E a Confederação do Equador eclodiu com os mesmos objetivos, que era contra o imperador Dom Pedro I, porém o Rio Grande do Norte teve uma participação muito tímida. Foi mais uma participação de que alguns aderiram e outros não, tá? Então não ocorreram conflitos, nem ninguém morreu, nem nada disso, não. Certo? Então vamos lá. Eita, peraí. Em 1817, assim, o principal líder desse movimento, certo? Foi André de Albuquerque, Maranhão. Professor, mas não foi o Padre Miguelinho, não. Não, mas veja só, o líder desse movimento aqui no RN. O Padre Miguelinho estava em Olinda, seminário de Olinda. Ele é fuzilado, né? Ele termina, ele vai morrer. Então aqui no RN foi André de Albuquerque, Maranhão. Ok? Próxima questão. A Confederação do Equador, em 1824, aí eu já peguei as duas, né? Ocorrida em algumas províncias do Nordeste, teve como um dos objetivos principais a proclamação de uma república nessas tais províncias. Em relação ao Rio Grande, ao RN, nesse movimento, o RN não participou, pois se manteve fiel ao governo de Dom Pedro. A participação do RN foi bem discreta, apenas alguns grupos aderiram ao movimento sem embates violentos. A participação do RN foi intensa, ocorreram combates intensos em Natal, e ocorreu uma tomada de poder pelos rebeldes durante o período por 30 dias. Já acabei de falar, é letra B, né? Que houve uma participação muito discreta. Alguns aderiram, outros não. Mas ficaram nos discursos apenas, tá? Não houve um embate pesado, não. 12. No Brasil, agora vamos entrar no período republicano. No Brasil, nessa transição, né? No Brasil, a instauração da República em 1889 inaugurou uma nova fase na política nacional. No Rio Grande do Norte, os primeiros anos da República foram dominados pela oligarquia Albuquerque-Maranhão. Gente, anote aí em casa, fundador da oligarquia Albuquerque-Maranhão. Ele foi o fundador do jornal A República. Ele foi um dos fundadores do Partido Republicano do Rio Grande do Norte. E foi o primeiro governador do Rio Grande do Norte. Pedro Velho de Albuquerque, Maranhão. Tá? E aí é da mesma família Alberto Maranhão, que era irmão dele, certo? Aquele que da aviação, que morreu no acidente de dirigível em Paris, no Pax, Augusto Severo, tá? Essa família, inclusive, uma parte dessa família era de Macaíba. Macaíba foi um grande polo econômico aqui no Rio Grande do Norte no final do século XIX e início do século XX. Tá? É importante lembrar isso para vocês. Polos importantes: Natal, Mossoró e Macaíba. Tá? O comércio em Macaíba era muito intenso, né? Então, olha só. Tem alguém de Macaíba aí assistindo a aula? Não, né? Então, nas primeiras décadas, então, no Rio Grande do Norte, os primeiros anos da República foram dominados pela oligarquia Albuquerque-Maranhão. As primeiras décadas desse regime, no Rio Grande do Norte, os novos mecanismos políticos da República abriram espaço à consolidação dos interesses e das perspectivas de classe dos grandes proprietários rurais e da elite comercial. B. As lutas de Pedro Velho com o jacobinismo militar fizeram dele um representante republicano mais típico da corrente centralizadora e industrializada do Estado. Estado não era da corrente do Estado. O Estado, para você ter uma ideia, a única indústria que podemos dizer, a única fábrica que nós tínhamos aqui foi a fábrica de saco de açúcar do Juvino Barreto. Genro de Silvio Pedrosa, produtor de cana, né? de açúcar. A crítica simultânea da ordem escravista e da forma monarca centralizadora evidenciava o protagonismo da classe média do movimento republicano do Estado. Classe média praticamente nem existia. De ampliação do corpo eleitoral. Ampliação do corpo eleitoral de eleitores com a República influiu decisivamente na capacidade de suas classes subalternas interferirem
pondo fim à tradicional dominação paternalista dos coronéis com seus eleitores. Não é isso aqui. Então, é a letra A. Os novos mecanismos políticos da República abriram espaço à consolidação de interesse e das perspectivas de classe dos grandes proprietários rurais e da elite comercial, né, da elite comercial, né, os comerciantes. Ok? 13. As oligarquias norte-riograndenses também se utilizavam da violência e das fraudes para vencer as eleições. Os líderes políticos estaduais ordenavam às lideranças municipais a utilização de atas falsas, o alistamento de eleitores mortos ou ausentes, a proibição do alistamento dos eleitores da oposição e etc. Utilizando desses artifícios, as oligarquias estaduais mantiveram-se no poder por 30 anos, sem maiores sobressaltos, subvertendo um regime republicano. Ou seja, isso era o voto de cabresto, essas eleições fraudadas, porque o voto era aberto, a partir da Constituição de 1891, o voto era aberto. Então, os caras faziam miséria com o eleitor. Né? O voto de cabresto, baseado na ordem, né? O voto liderado ali pelos coronéis. Né? É correto afirmar que, durante a República Velha, as oligarquias norte-riograndenses subvertiam o regime ao se utilizarem dos mecanismos a que o texto descreve, pois a menosprezavam um dos elementos essenciais da democracia, a rotatividade do poder, rechaçavam um dos princípios básicos da República, o unipartidarismo, um partido só não, né? Defendiam um dos pilares principais do nacionalismo, a autonomia política das províncias, apoiavam um dos ideais básicos do anarquismo, a República de grandes proprietários, contrariavam uma das bases fundamentais do liberalismo político, o sistema de eleição direta. Também não, né? A letra A. Menosprezavam os elementos essenciais da democracia, a rotatividade de poder. Ou seja, eles permaneciam no poder durante 30, 40, né, 50 anos, a mesma oligarquia mandando no Estado. 14. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo bem, né? 14 assim, derrotadas... Ah, peraí. Deixa eu ver aqui. Não, antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre... Antes de ler a questão. Veja só. Durante o início da República no Estado, certo? Nós tivemos alguns pontos importantes para discutir aqui. Nós tivemos, primeiro, o movimento, a invasão, o cangaço, né? E a tentativa de Lampião, né, invadir Mossoró, durante o governo de José Augusto Bezerra de Medeiros. Lampião, lembrando a vocês, Lampião, ele não entra, ele não chega a entrar em Mossoró, certo? Mas, porém, o seu bando vai sofrer resistência quando ele tenta, né, isso aconteceu em 1927, quando ele tenta exatamente entrar e dominar a cidade de Mossoró, a partir da igreja e tal, vai haver resistência das pessoas locais. Isso foi um ponto interessante. Então, o cangaço, você tem um cangaço e a tentativa de invadir Mossoró, durante o governo de quem? De José Augusto Bezerra de Medeiros. Isso foi um ponto. Segundo ponto, no início dos anos 20, vai haver um movimento chamado movimento tenentista, certo? E esse movimento, escutem bem, esse movimento, ele vai percorrer o Brasil, no caso, na figura da Coluna Prestes. Em 1922 começa o movimento tenentista. Em 1924 você tem a Coluna Prestes, que qual era a ideia da Coluna Prestes? Percorrer todo o Brasil, regimentando pessoas para lutarem contra a República Velha. Aqui tivemos episódios da Coluna Prestes, sim, na região do Alto Oeste, em São Miguel, que houve uma resistência de moradores locais. Escute bem. E outro ponto
vai acontecer na intentona comunista de 1935. Tentativa dos comunistas tomarem o poder e derrubar o governo na época de Getúlio Vargas. Aconteceram a intentona em 3 lugares, 3 capitais: Natal, Recife e Rio de Janeiro. Lembrando que foi um movimento liderado por Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Em Natal, foi o único lugar que eles tomaram o poder, por 4 dias. Iam distribuir um jornal, não deu tempo nem de distribuir, o nome do jornal era Liberdade. O movimento fracassou também. Ok? Não só lembrando aqui, dando as pinceladas nesses movimentos. E aí a gente vai falar sobre a coluna Prestes aqui. Derrotados na revolta do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, os tenentes formaram a coluna Prestes, que percorreram o Brasil levando mensagens contra as oligarquias, o coronelismo e o clientelismo eleitoral, entre outras. Em relação à presença da coluna no Rio Grande do Norte, é correto afirmar: não houve no Estado qualquer confronto com os integrantes da coluna, pois nas cidades por onde passaram, receberam muitas adesões a causas que defendiam. B, a coluna não entrou no Estado, pois sua meta era alcançar rapidamente a Bolívia, onde Luiz Carlos Prestes havia se refugiado após sofrer intensa repressão. Isso aconteceu depois. A coluna acabou se dispersando na Bolívia. Os políticos potiguares não tomaram conhecimento das ações da coluna e, portanto, não criaram um grupo de resistência para eventuais combates. D, a conquista do Rio Grande do Norte foi o principal alvo da coluna, sobretudo depois de ter sido fortemente rechaçada na Paraíba. E no município de São Miguel, em 1926, os integrantes da coluna fizeram saques em casas comerciais, embora encontrassem resistência armada de cerca de 20 homens. Exatamente a letra E. Eu falei na explicação, né, que em São Miguel, menino que está aí, em Pau dos Ferros, aí na sua região aí, coluna Prestes, sofreu resistência. Beleza? Uma dúvida? Vamos para a próxima questão. Questão 15. Pessoal, deixa eu pedir uma coisa para vocês rapidinho. Deixa eu ir só aqui, rapidinho, abastecer meu copo d'água, tá certo? Me dê 1 minuto. Vou aqui e venho já. Voltei. Bom, diz assim, próxima questão. A participação de mulheres em cargos executivos do Rio Grande do Norte é marcante, a exemplo de Vilma de Faria, prefeita da capital e governadora. Alguém já disse a letra aí, valeu, Ana? Governadora em 2 gestões, e Rosalba Ciarline, também governadora. Tal participação tem precedente histórico, pois a primeira mulher a assumir o cargo de prefeita eleita do Brasil foi a norte-riograndense. Pessoal, preste atenção. Algumas coisas ligadas, né, a essa questão da vanguarda aí das mulheres,
o Rio Grande ele tem, assim, ele teve assim esteve bem à frente, esteve na vanguarda. É importante lembrar que a primeira mulher a votar no Brasil foi uma moçoroense. Anote o nome, a professora Celina Guimarães. A primeira mulher. Só um instante. Vai, sai. Passa. Desculpa, gente. Meu cachorro entrou junto comigo no quarto e ficou ali enchendo o saco querendo sair, senão ia me atrapalhar aqui. Eu tive que abrir a porta para ele sair. Então vamos voltar aqui. Então, a primeira mulher a votar foi uma moçoroense em 1934. Celina Guimarães, moçoroense. E a primeira mulher a assumir um cargo de executivo no Brasil foi Alzira Soriano, certo? No antigo município de Papari, atual Nísia Floresta. Ok? Então, se ligue na informação. O Rio Grande do Norte está aí na vanguarda, né, com as mulheres. Próxima questão. Às vésperas da proclamação da República, no Rio Grande do Norte, prevalecia na oposição à monarquia a postura dos habitantes de Natal, que saíram às ruas pleiteando o novo regime. Nada a ver, né? Foram criados o Partido Republicano em janeiro de 1889, posteriormente o jornal A República, para divulgação de sua plataforma. C. Eram fortes as manifestações populares representantes da monarquia, como o Conde D. O Conde D era o marido da princesa Isabel. D. Não havia descontentamento dos setores econômicos, algodoeiros e açucareiros contra as políticas da monarquia. Havia, sim. Havia, né? E não existiam núcleos políticos republicanos e tampouco jornais de oposição à monarquia, não. É a letra B de bola. Quem criou o Partido Republicano e o Jornal República? Pedro Velho. Jornal República, gente, até uma época dessa aqui, eu acho que no início dos anos 2000, funcionou. Ele, inclusive, hoje lá na sede do Jornal República o diário, funciona o Diário Oficial do Estado. Então, o Jornal República foi importante nesse contexto da fundação, né, da instauração da República no Rio Grande do Norte. Ok? Tema importantíssimo. Tema importantíssimo, tá? Que é a Vixe, agora que eu vi a pergunta de Júnior, depois da pecuária algodoeira, logo depois, Júnior. Isso mesmo. Mas olha só, um tema importantíssimo aqui para a gente, que é a Segunda Guerra Mundial, tá? Olha só. Em 1939, 1º de setembro de 1939, eclode o grande conflito mundial, colocando do lado as forças do eixo, representado por Alemanha, Japão e Itália, e do outro lado, as forças chamadas de aliados, os partidos democráticos, aliás, os países que defendiam a democracia. Estados Unidos eu vou falar agora não. Inglaterra, França, Rússia, no caso era a União Soviética, e depois Estados Unidos, que entra a partir de 1941, com o ataque a Pearl Harbor. O Brasil só declara guerra ao eixo em 1942. Escutem bem. Depois que um navio da Marinha Mercante Brasileira teria supostamente sido bombardeado por um submarino alemão. Na época, quem governava o Brasil era Getúlio Vargas. Ele declara guerra em 1942 e, claro, só manda tropas em 1944, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, os chamados pracinhas. Mas eu não queria falar sobre isso. Mas antes do Brasil levar, né, de mandar essas tropas, o Brasil, o governo de Getúlio, cedeu alguns territórios para a construção de bases aliadas aqui. Claro que ele aproveitou isso para negociar uma série de coisas, mas a gente não vai entrar não vou falar isso agora, tá? E aqui em Natal,
e Parnamirim foram pontos muito importantes por causa da questão estratégica. Para você ter uma ideia, como é que estava a situação da Europa naquele momento. A situação na Europa estava praticamente toda tomada pelos nazistas, pela Alemanha, né? Pelas forças nazistas. Então, a única acesso para a Europa era pela África, pelo norte da África. Mas os aviões, os caças americanos não tinham autonomia para chegar, para voar dos Estados Unidos até a África. Não tinha autonomia de combustível. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que fazer uma parada para abastecer. Então, a ideia era Estados Unidos, geralmente voo saindo somente da Flórida, Natal, base Parnamirim, Natal, Parnamirim, África, Dakar na África. Por isso que era chamado de trampolim da vitória. Então, Natal passou a ter uma importância muito grande. Só para vocês terem uma ideia, nós temos 50 mil habitantes. Natal era uma província atrasadíssima. E, de repente, nós temos aqui circulando mais de 100 mil pessoas. A presença, a guerra mudou Natal. Né? Só para vocês terem uma ideia, a gente teve a construção do primeiro grande hotel em Natal, chamado Grande Hotel. Nós tivemos a construção da base aérea, que é hoje o atual CATRE. Mudou-se costumes. Nós temos a construção de todas aquelas vilas militares que você tem ali na Salgado Filho, na Hermes da Fonseca, né? no Alecrim, lá em Parnamirim. Nós temos a construção da base Almirante Ari Parreiras, do 16RI, do 7º Becom, daquele quartel que fica ali na Praia do Y, lá nas Rocas. Então, nós tivemos uma mudança muito grande de pessoas. Natal passou a conviver com os blackouts, não é? E com os americanos, que vinham aqui às centenas. Natal passou a conviver com as festas, né? Inclusive, Natal virou o centro do entretenimento. Porque o cara vinha para cá, passava, sei lá, uma semana aqui, né? Abastecia, descansava um pouco. Daqui ele sabia que ia voar e ia para o front. Ele não sabia se voltava mais. Então, quando o cara tem poucos dias de vida, ele quer fazer o quê? Ele quer aproveitar. E aí, claro, Natal, surgiram, né, um entretenimento somente ligado aos cabarés e tal, né, a Good Mary, o cabaré de Maria Boa, que foi o mais famoso, o Asperge na Ribeira e etc. Então, Natal virou esse centro do entretenimento. Né? Inclusive, a palavra forró vem de for all, né, para todos, era festa para todos. Bom, então é importante lembrar o seguinte, Natal foi tão importante, que recebeu de surpresa a visita de um dos maiores líderes mundiais da época, que era o presidente Roosevelt. Em 1943, vai ter o que a gente chama de Conferência do Potengi. Janeiro de 1943, desculpa. O presidente Roosevelt vem para cá, para Natal, numa viagem surpresa, claro que ele não ia avisar, o cara estava em período de guerra. E aqui ele se encontra com Getúlio Vargas. E tem uma foto histórica que está aí, que não dá para ver direito, que por trás está a rampa, que hoje está tentando, né, abrir como museu e tal. E aqui ele veio fazer o quê? Veio fazer inspeções nas bases que estavam sendo, inclusive, financiadas pelos Estados Unidos, chegando até o CATRE, inclusive, fazendo esse percurso aqui em Natal. Então, lembre-se, a participação de Natal na Segunda Guerra, ou Parnamirim, ela tem a ver com a questão estratégica. Tá? Não esqueça isso. E aí ele diz assim, no encontro entre os presidentes, retratado na foto acima, ou no caso do lado, Brasil e Estados Unidos estreitam relações e acordaram em construir um quartel-general que tornou Rio Grande do Norte decisivo no processo da vitória aliada na Segunda Guerra Mundial. Pois
Assegurou a hegemonia política dos Estados Unidos sobre a navegação do Atlântico Norte, que ficou permanentemente sob a fiscalização e controle dos norte-americanos. Abalou o esforço desprendido pelos alemães na América Latina, que viram seu poderio militar enfraquecer durante a expansão na África Ocidental e no Nordeste brasileiro. C. Barrou a expansão alemã, que pretendia dar um salto da África Ocidental à América do Sul, passando pelo Nordeste brasileiro, ocupado antes por tropas norte-americanas. D. Deteve principalmente as ameaças alemãs sobre os países da América Central, cuja produção petrolífera era vital para a economia dos países aliados durante a guerra e consistiu em uma manobra estratégica fundamental na luta contra o perigo do avanço do nazifascismo em países da América do Sul economicamente empobrecidos pela guerra. Questão correta, letra C. Barrou a expansão alemã, que pretendia dar um salto da África Ocidental à América do Sul. A operação, chamada de African Corps, passando pelo Nordeste brasileiro, ocupado antes por tropas norte-americanas. Então, além de Natal ser importante na chegada dos aliados e invasão da Europa pelo norte da África, também evitou essa expansão nazista, do nazismo para cá, para a América. Ok? Questão 17. A presença norte-americana no Rio Grande do Norte é sempre lembrada, questão 18, desculpa, é sempre lembrada pela instalação, rapidinho deu um tilt aqui no, pronto, vamos lá, voltou, é sempre lembrada pela instalação da base aérea de Parnamirim, durante a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, no pós-guerra, a presença dos Estados Unidos também foi marcante, sobretudo da década de 1960, quando o Brasil recebeu vultosos recursos da Aliança para o Progresso, programa lançado na gestão do presidente John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. John Kennedy. É incorreto afirmar, preste atenção, outro ponto importante, viu, gente? O que foi o programa Aliança para o Progresso? Escute bem. Em 1959, houve o que a gente chama de Revolução Cubana. E, claro, logo depois, Cuba se alinhou à União Soviética, Então, Cuba virou uma nação comunista, uma nação socialista. Com medo de que a Revolução Cubana se espalhasse e afetasse outros países da América Latina, os Estados Unidos começaram a liberar somas de dinheiro para vários países, inclusive a fundo perdido, no sentido de manter esses países sob o controle americano a partir de liberação de recursos. Dinheiro da Aliança para o Progresso veio para o Brasil e foi usado em vários programas, em várias situações. Mas no caso do Rio Grande do Norte, o dinheiro da Aliança para o Progresso, quando chegou aqui, quem era governador do Rio Grande do Norte era Luizo Alves. Escute bem. Esse dinheiro da Aliança para o Progresso foi usado em duas obras importantes para a cidade do Natal. A construção do primeiro conjunto habitacional, que foi a Cidade da Esperança, e a construção do Colégio Instituto Kennedy, que hoje, inclusive, é um colégio do Estado, que é um colégio que fica ali em Lagoa Nova, que é uma escola que hoje forma magistério, para o pessoal do magistério. Se você um dia tiver a curiosidade, você passar na frente do Instituto Kennedy, dê uma entrada que você vai ver na recepção do colégio, não sei se tem ainda, mas tinha até um dia desse, uma imagem, uma foto bem grande, da inauguração do Instituto Kennedy e da Cidade da Esperança, ao mesmo tempo. Quem veio inaugurar foi o irmão de Kennedy, Kennedy tinha sido assassinado em 1963. O irmão dele era senador, Bob Kennedy, e veio inaugurar essa obra. E na ocasião, a Luizo Alves do lado, exatamente, tem uma foto dela, Luizo bem novinho, do lado do Bob Kennedy. Então, esse dinheiro para a Aliança para o Progresso, ele serviu para essas duas obras.
Então, vamos lá. Aí ele pede o incorreto. É incorreto afirmar a experiência da alfabetização pelo método Paulo Freire e Angicos, na gestão de Aloysio Alves, 61-66, contou com recurso da Aliança para o Progresso. Bem, o Rio Grande do Norte foi o estado nordestino mais favorecido pelos recursos da Aliança para o Progresso. C. Os sindicatos rurais do Rio Grande do Norte tiveram um apoio decisivo da Aliança para o Progresso. D. A prioridade que a Aliança para o Progresso deu ao Rio Grande do Norte tinha o propósito de criar um contraponto ao subversivo Pernambuco. Pernambuco tinha uns redutos, né, comunistas, no caso, era Pernambuco. A recusa de Aloysio Alves em aceitar o aporte de recursos da Aliança para o Progresso provocou a cassação de seus direitos políticos após 1968. Certo? Então vamos ver qual é a incorreta. É a letra E. Certo? Então, ele não recusou os recursos e não tem nada a ver que não provocou a cassação dele em 1968. A cassação de 1968 foi um problema que ele teve, um embate que ele teve com o Dinarco Mariz, né, que provocou a cassação do... Deixa eu só explicar rapidinho. Né, naquela época haviam dois grandes líderes, na década de 60 e início da década de 70, aqui no Rio Grande do Norte, que era Aloysio Alves e era o Dinarco Mariz. Quando aconteceu o início do governo militar, né, da ditadura militar, havia dois partidos. O MDB, que era o partido de oposição, que depois tornou-se o PMDB, depois voltou a ser MDB de novo, e a Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido dos militares, do governo, partido governista. Esses dois líderes se filiaram à Arena. Aloysio Alves e Dinarco Mariz. Só que eles eram o quê? Eles eram inimigos políticos, apesar de estarem no mesmo partido aqui no Rio Grande do Norte. Inclusive, a Arena era dividida entre a Arena Verde, de Aloysio Alves, e a Arena Vermelha, que era a cor vermelha do Dinarco Mariz. Certo? Até que Dinarco Mariz articulou, certo? E conseguiu a cassação, depois que Aloysio deixou o governo, conseguiu que Aloysio fosse cassado, expulso da Arena e cassado por uma questão de briga interna. Certo? Então, por isso que Aloysio foi cassado. Não foi por conta que ele se opôs ao regime, nem nada disso, não. Tá? Próxima questão, 19. As atividades políticas partidárias do Rio Grande do Norte, após a instalação do regime militar, em 64, eram dominadas por duas forças políticas. De um lado, os partidários de Aloysio Alves, acabei de explicar isso, e outros de Dinarco Mariz. Em relação à trajetória dos dois líderes potiguares durante esse período, é correto afirmar que ambos superaram a rivalidade política local enquanto militaram na Aliança Renovadora Nacional, a Arena, que era o partido, né, dos militares. B. Aloysio Alves e Dinarco Mariz, apesar de rivais políticos do Estado, uniram-se contra o regime militar. C. Nenhum dos dois ocupava a carga executiva em 1964. Em 64, Aloysio era governador. D. Aloysio Alves ajudou a eleger seu sucessor, Valfredo Gugel. Aí botou Valfrido, é Valfredo, tá? Gugel, concorrente de Dinarco Mariz ao governo estadual em 65. E Dinarco Mariz, depois de 1964, somente ocupou o cargo de deputado federal, antes chegou a ser senador biônico, inclusive. Gente, é a letra D. Por isso que foi a gota d'água. Dinarco Mariz se lança governador, certo? E Aloysio Alves não apoia Dinarco, apoia Valfredo Gugel, né? O Monsenhor Valfredo Gugel. E o Monsenhor Valfredo Gugel acaba sendo eleito governador. E aí isso foi a gota d'água, né, do rompimento. Por isso que o Dinarco Mariz articulou essa cassação, né, do Aloysio Alves. Finalmente, questão 20. No Brasil, durante a década de 1970, quando o poder estava sob o comando dos militares, o quadro político do Rio Grande do Norte foi marcado pela chamada paz pública, que significou... Eu vou explicar isso direito, mas vamos ver aqui a questão. A aproximação de Tarcísio Maia com oposição no Estado, fazendo aliança com Aloysio Alves,
que estava com os direitos políticos suspensos, mas muito atuante nos bastidores da política. B, a convergência dos interesses da Arena, partido que dava sustentação à política aos militares do MDB, partido da oposição, na indicação de Cortez Pereira para o governo do Estado. C, a aglutinação política dos partidários da Arena, Dinarte Marriz e MDB Aloysio Alves, conseguida pelo governador Cortez Pereira a partir dos seus projetos desenvolvimentistas para o Estado. E D, a construção de um consenso entre as lideranças arenistas do Estado, uma vez anuladas a atuação de Aloysio Alves, que teve seus direitos políticos cassados nessa época. Gente, preste atenção. É letra A. Eu vou explicar isso aqui melhor. A aproximação de Tarcísio Maia com a oposição do Estado, fazendo aliança com Aloysio Alves, que estava com direitos políticos suspensos, mas muito atuante nos bastidores da política. Olha só, na transição dos anos da década de 60 e início da década de 70, vai haver um cenário muito interessante aí. O último governador a ser eleito pelo voto direto foi Cortez Pereira. Depois, os governadores passaram a ser indicados pelos militares. E o primeiro governador a ser indicado pelos militares foi Tarcísio Maia. Escute bem. Tarcísio Maia ele é representante de uma oligarquia, né, e a gente escuta muito Maia e Alves, da Paraíba. Ele veio exatamente para pacificar os conflitos que estavam acontecendo, principalmente entre Dinarte Marriz e Aloysio Alves. Por isso que ele fala de pacificação, né? Paz pública. Aloysio Alves, apesar de caçado, ele era um homem muito importante na política. Ele era um cara que atuava nos bastidores pela sua própria liderança. Então, Tarcísio Maia, ele é indicado... Desculpa, gente, desculpa. O último governador eleito pelo voto foi Valfredo Gugel. E o primeiro a ser indicado pelos militares foi Cortez Pereira. Certo? Só recapitulando isso aí. E depois, Tarcísio Maia, inaugurando a oligarquia Maia. Aí você tem Tarcísio Maia, depois Lavoisier Maia, depois José Agripino Maia. É o domínio dos Maia nesse período. Importante lembrar que nesse período você tem a indicação do governador e a indicação dos prefeitos de capital. José Agripino entra no cenário político no Rio Grande do Norte quando ele é prefeito de Natal, indicado pelo seu tio Lavoisier Maia. Tarcísio Maia deu início ao projeto, né, continuado por Lavoisier, o início do projeto de implantação da via costeira. Lembre-se disso também. Certo? Qual a importância de Cortez Pereira? Criação, o município de Serra do Mel, né, o projeto Bicho da Seda, Serra do Mel, que era o projeto da fruticultura, né? E o projeto Camarão está ligado ao governo Cortez Pereira. Tá? Então, Tarcísio ele entra nesse processo para pacificar as divergências políticas, principalmente entre os dois principais líderes na época, que era Aloysio Alves e o nosso amigo Dinarte Marriz. Certo? Galerinha, já vai dar 10 horas. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Caramba, gostei. A turma toda aí, né? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Gente, a gente para por aqui, né? Foram aí 2 horas de intenso. É muita coisa, né? E o que é que eu fiz? Eu